E hoje nós vamos começar o capítulo 19 do nosso livro. Hoje o assunto é sobre o amor. O amor é um assunto interessante, é um assunto que a gente fala tanto dele, acha que sabe muito sobre ele, ao mesmo tempo que não sabe nada, né? Então, vamos conversar sobre ele um pouquinho, né? Quando eu falo de amor, quando a gente pensa nessa palavra amor, o que ocorre? O que ocorre a vocês? Isso mesmo você pensou, só que eu não escutei. Todo mundo me olhou assim, ó, e então, né, os nossos companheiros, os internados aqui também não escutaram. Esses códigos a gente estruturou e aprendeu nos relacionamentos. Né? Isso chama de código, né? Sim. Como eu falei, a expressão do amor, ela depende da cultura que você nasceu. Né? E ainda tem uma coisa muito interessante. Não é? Tanto é verdade que essa cultura que a gente nasceu é que plasma, é que dá forma. Muitos de nós, se não todos nós, aprendemos na infância e na adolescência através das novelas. Como é que é a expressão do amor. O beijo na boca, o abraço, tudo isso a gente aprendeu na televisão. Né? Filmes, as músicas, né? Os filmes românticos, Hollywood, sim. A gente aprendeu expressão de amor idealizado, romântico. O que é um amor romântico? Né? Aprendemos nos contos de fada, nós aprendemos com esse nosso caldo cultural. Vocês têm que levar em consideração que uma novela no Japão é outra aqui, né? Agora a gente tem a globalização que está trazendo uma grande mistura desses conhecimentos. Mas a nossa herança cultural ela é fortíssima para nos dizer o que é certo e o que é errado nas manifestações afetivas. Bom, então vamos ver o que a nossa autora fala? Eu quero depois apresentar para vocês algumas coisas ali, mas vamos aqui. Olha, o amor é de essência divina. Então, só essa frase já falou tudo, porque o amor não é uma criação humana, não é uma coisa do pensamento, não é cultural, né? A sua essência, a sua gênese, a sua origem é Deus. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Qualquer coisa que a gente queira fazer, sentir, falar sobre amor, ele nasce desse lugar de Deus. Na excelsa paternidade de Deus, porque nós somos criaturas de Deus, né? Filhos de Deus. Emanação sublime encontra-se íncito no hálito da vida, quando o psiquismo, em forma primitiva, mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo de evolução. Então, a gente não é assim. Quando a gente é criado como um princípio inteligente, a gente ali ainda não está com amor na expressão humana. Mas é amor também porque começa uma coisa chamada força. Então, força. Então a gente precisa começar a pensar o amor enquanto força. Força de viver. Então vamos pensar o amor como força, uma força que une as células no mineral. Essa essência divina está lá. Essa mesma força, depois que passa pelo mineral, quem estava aqui no grupo do Leon Denis fala isso também, não é? Tem essa mesma força, ela vai se desenvolvendo e se torna a sensibilidade que a gente aprende quando a gente, enquanto princípio inteligente, está num vegetal, né? O aprendizado da seiva. Então, esse aprendizado todo que vai ficando armazenado, né, que está evoluindo, a gente aprende quando habita o reino vegetal. E quando a gente, mais crescido, aprende a sensação, o instinto, é quando a gente já pode habitar o reino animal. Isso tudo está escrito aqui, nesse parágrafo. Aqui? Porque no instinto, a Joana vai dizer que a gente vai aprender a posse e a agressividade. Né? Porque no reino animal a gente tem que se defender para sobreviver. Então a gente vai aprender os primórdios da agressividade e o sentimento gregário de grupos, né?
o grupo de lobos, né, que é uma alcatéia. Então, a gente vai aprender esse instinto, vai nos ensinar, vai nos ajudar a começar esse processo de famílias de animais, que mais tarde vai ser o nosso grupo familiar enquanto humanos. Continua ela, depois da sensação do instinto, aí sim vem o sentimento. E aí a gente já começa a habitar os primeiros corpos humanos. Então, o que ela está dizendo assim? O que hoje a gente chama de amor, olha lá onde é que começou. Então, é um caminho evolutivo. É uma conquista sentir amor. É uma conquista que tem todas essas etapas juntas. Então, é como se ela estivesse dizendo assim, olha, para você ser capaz de amar, você precisa ter em você todas essas experiências de agregação, de sensibilidade, de sensação e de instinto. Para você chegar a esse dia e o seu coração ser capaz de amar. Então, aquele princípio inteligente que habita as pedras, que habita as montanhas, será um dia um ser humano com capacidade de amar. Né? Aí você pode pensar assim, aqui no animal também tem escala evolutiva? Tem, também. Porque tem um processo de conquista da inteligência. Então, aqui, no sentimento de amor, que a gente já está aqui na humanidade, eu coloquei essa para vocês entenderem que começa aqui e vai indo, né? E aí ela vai dizer que nesse lugar aqui da humanidade, o que vai acontecer de importante para a gente? Nós vamos fazer um grande trabalho de consciência adormecida para consciência desperta. Vamos ver isso, ela falando isso? Então, nessa primeira página aqui, Psicogênese do Amor, ela está explicando esse caminho todo aí. Ó. Então eu queria que a gente fosse, por exemplo, ela dá um exemplo, a fera que lambe. Estão aí? A fera que lambe o descendente e o guarda, né, e o protege, exercita o sentimento de carícia que um dia se transformará em beijo da mãezinha enternecida pelo filho. Então, para a gente ser capaz de hoje colocar um bebê no colo, com toda a ternura que a gente tem, a gente é capaz de fazer isso hoje, porque a gente, ontem, né, quando na nossa casa animal, a gente aprendeu a lamber um filhotinho. Né? Cuidou, guardou, protegeu. A predominância do instinto na sucessão dos milhares de anos desenvolverá o sentimento de posse e este o do medo da agressão, induzindo o comportamento violento em defesa da própria vida. São aquelas duas palavrinhas que eu coloquei lá. É nessa fase do instinto que a gente aprende isso. Defender a própria vida, defender a vida do outro. Né? Ao longo dos milênios, ao alcançar o estado de humanidade, a herança acumulada nos milhões de anos, não dá nem para te imaginar. Há quanto tempo atrás a gente foi elefante? Há quanto tempo atrás a gente foi borboleta? Transcorridos no processo de contínuas transformações. Bota nessa conta aí dos milhões de anos. Né? Desencadeia a preponderância do egocentrismo. Olha onde é que nasce a história do egoísmo que a gente tanto fala. De início, seguindo o caminho do egotismo exacerbado. Então, é necessário nessa época que a gente seja egocêntrico, egotista. É necessário para a gente sobreviver. O problema é a gente chegar hoje, em 2025, continuar assim. Esse é o problema. Né? Assim como a gente precisa deixar os nossos instintos de elefante lá, a gente precisa deixar o egocentrismo também. Mas como é difícil para a gente. Vocês sabem que a gente adora ser o centro do universo? A gente Não! Eu estou pensando aqui nessa possibilidade, né? Nós somos antropocentristas. Foi difícil os cientistas entenderem que a Terra não era o centro do universo. Achavam que era geocêntrico, que o universo era geocêntrico. E não é heliocêntrico, como a gente hoje entende, né? Os planetas giram em torno do Sol. Quantos cientistas morreram porque estavam dizendo o contrário? Né? Vai para a fogueira. Então, aí ele vai dizer,
Vamos seguir o caminho do egotismo exacerbado até o momento quando ocorre o quê? A mudança de nível da consciência adormecida para a consciência desperta. Ainda tem o povo dormindo, né, gente? Eu sempre falo isso nas palestras. É terapêutico você ir ao planetário. Terapêutico. Quando você vai no planetário e você vê assim, eu moro num grão de areia. Aí você tem ideia do todo. Gente, aí a gente tem uma sensação de gratidão e de amor a Deus enorme quando a gente vai no planetário. Porque é lindo demais a gente perceber essa grandeza do universo, essa harmonia inacreditável, uma harmonia inacreditável. Tudo funciona sem falhas, né? É bonito demais a gente se sentir dentro disso, né? Isso porque não temos ainda a condição de poder saber o que acontece nas outras galáxias, porque não dá tempo. A distância entre uma galáxia e outra não dá tempo da gente percorrer. Então a gente não imagina o que... Às vezes perguntam assim, você acredita em extraterrestre? Ué, claro, gente. Você acha que só tem a gente? Então provavelmente a barata também acha que ela é o centro do universo. Não é? Ela deve achar que ela é o centro do universo. Então assim, por isso que eu falei, ir no planetário faz bem. Faz bem pra gente, né? Então, nós estamos aqui nesse grande trabalho de sair da consciência adormecida para desperta, responsável por aquisições emocionais mais enriquecedoras. É nessa fase de modificação que tem início o sentimento do amor. Então, olha só, para a gente adquirir a capacidade de sentir amor, olha o caminho que a gente precisa fazer. Aqui a gente está se despertando, se autoconhecimento, tendo autoconhecimento, mas quando é que uma pessoa comum vai saber que passou da adormecida para desperta? A gente é comum, tá? Aqueles coitados que estão dormindo, né? Olha, quando eu estudando espiritismo, tinha uma coisa que me deixava muito... Eu ficava constrangida quando se dizia isso, que é a dor que faz isso. Não é possível que a dor faz isso, não é possível que a gente seja tão burro assim, não é possível. Não, mas é mesmo. Porque para poder romper essa casca das nossas defesas, é a dor, gente, que faz isso. As nossas defesas são vigorosas. As nossas defesas mentais, que nos impedem de progredir, são imensas. A gente tem, eu vou botar bastante, não vou botar a palavra amor, não. A gente tem paixão, melhor me dizer isso. Nós temos paixão por sermos certos. Muita paixão por isso. Pesquisa os pontos complicados da sua vida, você vai ver que tem essa paixão lá. Por que é tão complicada a sua relação com o fulano de tal? Porque você se acha certo. E enquanto você achar que você está certo, você não respeita seu irmão. Seu irmão, seja ele quem for. E a gente adora estar certo. A gente vende a alma para estar certo. A gente é capaz de sofrer e se machucar todo para provar que a gente está certo. A gente prefere estar certo do que se curar, acredita? A gente faz isso. E isso revela o quanto imaturos nós somos e o quanto a gente ainda tem que ficar no mundo de prova e expiação. O dia que a gente conseguir suportar não estar certo, admitir que não é o único que tem razão, admitir que a opinião do outro é tão importante quanto a sua, tem tanto valor quanto a sua, e você de coração respeitar isso, sem criticar, você está começando a entender o que é o mundo de regeneração. E enquanto a gente está apaixonado em provar que a gente está certo, só lamento. Tem muita casquinha para você desfazer. E para desfazer essa casquinha, por isso que tem a dor. Aí você vai passar por muitas dores. Muitas mesmo. Quer ver? Simples assim. Conversava eu com
Um jovem velho. Jovem velho pra mim é depois dos 30, tá? É jovem velho. Se acha jovem. Então tá bom. Ele achava o seguinte, esse jovem. Ele se achava livre de poder ter relacionamentos sexuais com quem quisesse. Com quantas pessoas quisesse. E quantas vezes quisesse. E toda vez que eu falava com ele sobre isso, no sentido de o que eu estava procurando nele? O problema não é você ter relações sexuais, é quando é só isso. Quando é só isso, você tá saindo do sentimento e está preso na sensação. Sensação é maravilhoso, mas quando ela é só em si mesma, ela nos adoece. Porque isso aqui é uma conquista, mas a gente tem que andar para frente. Então, eu conversava muito com ele sobre isso, com esse jovem, para poder mostrar para ele. As sensações corporais são maravilhosas, mas elas precisam ter um sentido, você tem um paraquedas. Então ele achava graça de mim, então ele me achava careta quadrada. Aí um dia ele me ligou e disse, eu tô com AIDS. Isso não é castigo de Deus. Isso é consequência das ações. Consequência das ações. Entendeu a função da dor? Ele se achava certo. Eu era a idiota. Eu era a... o que eu vou dizer? Careta. Retrógrado, quadrado. Amor, se você vive no mundo das sensações sem amor próprio, você está entregue a consequências muito graves. Se você entende liberdade como sendo isso, eu tenho que esperar a dor chegar. Então, não é que eu estou certa. É simplesmente poder olhar para isso e olhar, olha onde você está, eu sei onde é que isso vai dar. Olha onde é que isso vai dar. Mas muita gente, não estou dizendo que todo aquele que tem esse tipo de convivência vai ter AIDS, mas grande parte sim. Porque se descuida, chega uma hora que você descuida. Isso fica tão banal, a relação sexual é tão banal, que chega uma hora que você se descuida. É por isso. Porque você pode pegar AIDS numa relação de casamento pretensamente fiel. Isso não quer dizer nada, é verdade isso. Mas eu quero dizer que você está colocando a sua vida em risco. Tanto quanto andar 200 km por hora, tanto quanto beber todos os dias e voltar carregado para casa. É a mesma coisa. Você que está vivendo na linha, na borda entre a existência e os riscos dela, existem consequências para isso. Mas o que eu quis dizer com isso é a paixão por estar certo, entende? Quando você tem paixão por estar certo, você não coloca nem um pouquinho de dúvida nas suas considerações. Caminhos difíceis, né? Duvide das suas certezas. É muito importante você duvidar das suas certezas. Pessoas com certezas demais são rígidas. Rígidas. Estão apaixonados pelas suas certezas. Se tornam autoritárias, se tornam tirânicas consigo mesmos. Porque como não toleram erro, não pode se imaginar no erro. Então anda na linha mais do que o trem. Tem uma vida seca, árida. E é crítico com o outro. Muito crítico com o outro. São apaixonados por esse lugar do estação. Só que esse lugar, gente, ele não tem nada a ver com elevação moral, mas nada a ver mesmo. Vocês veem alguma circunstância que Jesus fez questão de estar certo? Nenhuma. E mesmo quando ele estava coberto de razão, ele não quis habitar esse lugar. Porque a mulher adúltera pergunta para ele, e você, que está livre de pecado, você tem total condição de me julgar, de tacar pedra ou qualquer coisa parecida. Eu não faço questão de habitar esse lugar. Né? Então, quando você não fizer mais questão de habitar esse lugar, aí sim você é livre. Enquanto você faz questão de mostrar que você está certo, que você... Aí, gente, vou te falar. É difícil para você perdoar, é difícil para você ser perdoado. Olha, complica a sua vida toda. Então, bora sair desse lugar aí que não é bom pra gente, não. Solta
Solta essa paixão. Isso faz parte dos arrastamentos das más paixões. Né? Espírito de luz não faz questão nenhuma de estar certo. Ele orienta. Qual é a diferença entre o espírito de luz e o obsessor? O obsessor é insistente. Ele fica te provando que ele está certo. Ele vai de manhã, de tarde, de noite dizer a mesma ideia. Faz assim, faz assim. Por que não assim? Ah, faz assado, mas assado é assim. E assim, e assim. O espírito de luz você fala uma vez só. Você não está aberto, ele não faz questão de estar certo. Ele espera. Ele sabe que uma hora você vai chegar lá. Uma hora você vai chegar lá, eles são pacientes. Eles têm uma paciência. Mas eles não são babá não, viu? Eles vão dar umas voltas e dar conta de quem está aberto, enquanto você está lá fazendo uma questão de ser certo, né? Muito bem. Sentimento de amor, tá certo? Olha só que bonito. Ela vai dizer que tem um momento em que o sentimento, o instinto e a sensação ficam meio confusos ainda. Porque a gente está recém-saído, então a gente ainda está muito ligado aos instintos e às sensações. Olha, é isso que ela vai dizer, ó. Nessa fase de modificação que tem início o sentimento do amor, confunde-se com as manifestações do instinto. Em primitivas formas predatórias contra outras expressões de vida, prevalecendo as sensações, que inevitavelmente rumam para as emoções de insignificantes. Então, o que hoje ainda está muito no instinto e na sensação, amanhã cada vez mais vai estar refinado para o sentimento. E nós estamos caminhando para a intuição. Né? É um processo. Já temos, ainda rudimentar, cada vez será mais claro para nós. Né? Somente quando alcança, eu acho legal sublinhar essa pedaço aí do somente, hein? Somente quando alcança um equânime estado de desenvolvimento é que os sentimentos podem ser educados e exercitados, fornecendo recursos para a razão, mediante os equipamentos delicados e próprios para a elaboração da proposta de felicidade. Então eu coloquei aqui, ó, conquista da razão. Falando do egocentrismo, em algum lugar antes, eu acho que antes ela falou do ego e do self já, não é? Não sei se ela já falou, mas só para colocar aqui, ó. A Joana usa muito esses termos junguianos, self e ego. Vocês já sabem que self é a nossa estrutura mais essencial. E que o ego são essas estruturas egóicas que a gente tem para a convivência aqui. O problema do ego é quando a gente acha que ele é o self. Isso é que é um problema. Se você souber o que é egóico e o que não é, tá uma beleza. Quando você consegue identificar, caramba, ali foi uma vaidade danada minha. Nossa, mas ali eu fui pra lá de egoísta, de metida besta. Nossa, naquele diálogo ali, Senhor, tô até com vergonha de mim mesmo. Que vergonha lembrar isso. Ótimo, quando você faz isso, é o seu self dialogando, entendendo as suas imaturidades, as bobagens que você falou, aquelas atitudes tão imaturas que você teve, tá ótimo. Agora, quando você não sabe a diferença e você age egoicamente, se acha que é o rei da cocada preta, aí nós estamos confusos, estamos achando que a nossa essência são essas estruturas aqui. Aí volto para aquele assunto que estava antes. Aí precisa da dor para fazer essa distinção. O que é egóico e o que não é. Quantas coisas a gente faz em nome do ego, né? Do ego, da nossa imagem, dessa identidade que a gente é apaixonado por essa nossa identidade. Esse self que a gente pode dizer que são os nossos valores, tipo a nossa lei orgânica, assim, aquilo que é a nossa essência mesmo, assim. Eu acho que cada um tem os valores personalizados, não é todo mundo que tem os mesmos valores. E o self seria isso, os nossos valores? É mais profundo do que isso. O self é o espírito que você é, que não tem identidade nenhuma. Nem homem, nem mulher. O espírito não tem identidade de gênero. Então, pensa, é tão difícil a gente imaginar o que é eu enquanto self, porque assim, caramba, nem homem nem mulher, não é Ana Teresa? Quem? É quem? Eu só conheço, a gente tem muita facilidade de identificar o que é o nosso ego. Mas a gente tem muito pouca conexão de quem a gente é na essência. O que seria eu sem todas essas estruturas
identitárias que a gente tem na vida. O espírito meio milenar. Um espírito milenar que está atravessando isso aqui tudo. Que já passou pela borboleta, pelo elefante, que já habitou pedra. Olha, é difícil para a gente imaginar esse lugar. Ele não tem forma, espírito não tem forma. Imagina esse self, esse eu que está há milhões de anos transitando entre os mundos infinitamente. Isso é o self. A gente se conecta com ele de vez em quando. Mas a gente mora aqui nesse ego, tá? É o que está mais amando a gente. Porque até o que a gente chama de valores, eles dependem também do tempo, da cultura, de tantas outras coisas, né? Somos bem influenciados. Somos, né? Então, vamos lá. Conquista da razão. Nada obstante, desde os primórdios do instinto, que a educação exercerá uma contribuição fundamental para o crescimento e as aquisições dos valores pertinentes a cada faixa do fenômeno evolutivo. A conquista da razão, em decorrência dos automatismos inevitáveis da fatalidade antropossociopsicológica, faculta o surgimento da consciência lúcida, que esteve submersa em níveis inferiores, escrava dos impositivos dos instintos primários em prevalência. Ela está contando a nossa história. Essa razão que a gente tem hoje, ela não nasceu assim, né? Como é que foi a nossa razão? Nossa primeira encarnação comum, imagina a nossa primeira encarnação humana. Quem será que a gente foi, né? Quem será que a gente foi? No mundo primitivo, né? Então ela tá falando disso, desse lugar, né? Crescimento dos valores éticos, estéticos. O amor desempenha um papel fundamental, pelo fato de constituir-se em estímulo para conquistas mais avançadas em direção do futuro. De posse perversa e egotista, do primarismo até a renúncia abnegada do patamar de lucidez espiritual, olha que caminhada, né? Uma larga experimentação na área das emoções encarrega-se de limar as arestas do ego, favorecendo o self com o desabrochar das emoções superiores. Em razão desse demorado processo, o imediatismo do instinto que domina e frui prazer sensorial aperfeiçoa-se, tornando-se emoções espirituais que governarão o porvir do ser em desenvolvimento moral. A necessidade do amor nesse longo trânsito apresenta-se como propelente à conquista de mais nobres níveis de consciência responsáveis pela beleza, pelo conhecimento cultural e moral, pelas realizações afetuosas, pela solidariedade humana, pela conquista holística do pensamento universal. Então, e ela ainda vai explicar bastante coisa, mas tudo isso é isso, né? Assim, esse grande caminho, eu queria chegar... Antes de chegar no desenvolvimento do amor, então o último parágrafo desse trechinho. É totalmente impossível evitar-se o processo de contínuas transformações, desde a essência cósmica, que se faz psiquismo individual, e mais tarde espírito pensante, rumando para a sublimidade.